A paz do Senhor, meus irmãos e amigos, no YouTube, quanto no Facebook, que é Ginaldo Nascimento, pastor da comunidade evangélica Trindade na região da Maísa. Pegue aí a sua Bíblia Sagrada, pois nós temos muito assunto hoje, sem perca de tempo, né? Só para dar tempo, para que você que ainda não inscreveu no nosso canal, inscreva, receba as nossas notificações e que você também possa se deleitar nos ensinamentos da Palavra de Deus. Estou trazendo ensinamentos preciosos para nós aprendermos, tá bom? Porque principalmente o que eu estou ensinando, o que eu vou ensinar hoje, trazer aos nossos corações, não estou ouvindo principalmente os pregadores, os grandes pregadores hoje que estão aí na mídia, estão principalmente pregando só emocionalismo, querendo arrancar lágrima do povo, barulho. Mas se você quer aprender a Bíblia Sagrada, então acompanhe comigo, tá bom? Deus abençoe. Você que já se inscreveu, compartilhe o máximo de pessoas, para que as pessoas conheçam. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a verdade para ela nos libertar. Eu vou trazer uma palavra neste dia de profunda libertação. Tem muita gente ainda cativas no entendimento. Então venha comigo. Já pegou aí a sua Bíblia? Nós vamos falar sobre casamento, sobre divórcio e sobre adultério ou prostituição no casamento, como se queira pronunciar aí, tá bom, pessoal? Pega aí a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler em dois textos principais que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 19, mas a princípio nós vamos ler também primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 7. Daqui a pouco eu digo versículo, tá bom? Mas de antemão vamos aqui só fazer já a nossa entrada na questão de casamento. Vamos falar sobre casamento. E porque tem muitas pessoas aí que estão muito equivocadas com o conceito de casamento. As pessoas acham, como eu falei no vídeo passado, já dando um pouco de início, e como eu falei também que a pessoa estando apenas junta não é pecado, onde no conceito dos homens e religioso dizem que a pessoa está junta ou amaziada, como eles querem chamar, está em pecado. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada, vamos pesquisar, você vai pesquisar juntamente comigo e vamos tirar aí a verdadeira definição, tá bom, pessoal? Porque nós vamos logo para o versículo onde está escrito, Paulo na carta aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 7, que muitos usam e falam que nesse contexto aqui as pessoas estão em pecado, né? Nós vamos ler agora. Pega aí a Bíblia Sagrada e vamos ler. Primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 7, e o verso 8 e 9. Vamos ler os dois versículos, né? Vamos entrar logo para o conceito de casamento. Diz assim, ó, 7 e 8. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu, mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Então muitos usam esse versículo como que essa palavra abrasar significa a pessoa estar junta ou amaziada, aí por isso diz que é pecado. Mas será que é mesmo? Pessoal, irmãos e amigos, você que me ouve, a gente tem que definir esse conceito. Primeiro, a palavra abrasar-se
ela não quer dizer amaziado ou para quem está junto. Vá lá e busque no dicionário. Tem até um dicionário aqui, ó, esse dicionário que eu uso, que eu vou pesquisar. Se você for pesquisar, você vai encontrar a palavra abrasar ou abrasado. Quer dizer alguém que está ardendo em chama, está pegando fogo, tá entendendo? Então, no conceito, o que é que a gente entende por pegar fogo, estar abrasado? É uma pessoa que está já subindo aí pelas paredes, vamos dizer assim, não consegue mais viver sem um homem, a mulher sem um homem, ou um homem sem a mulher, manter aquela relação sexual. Então, o que é que acontece? Paulo diz que, nesse caso, antes que venha o abrasamento, antes que a pessoa se abrase, então, casem-se. É melhor casar. Aí ele diz aqui no início que, por causa da prostituição que há no mundo, que é grande, se naquele tempo dos apóstolos era grande, quanto mais hoje, né, que a prostituição está praticamente em todos os lugares. Nossos olhos estão contemplando a toda hora, a todo momento, a prostituição de todas as maneiras. Então Paulo diz que por causa dessa prostituição, antes que nós venhamos se abrasar, se contaminar com isto, que cada um tenha a mulher seu marido e o marido, o homem, sua mulher, para não cair em prostituição, tá bom? Então o primeiro passo é esse, tentar definir essa palavra. Então muitos que começaram a dizer que a palavra abrasar significa amaziado ou quem está junto está em pecado, é porque não analisou o conteúdo, o significado desta palavra, tá bom? Mas aí também alguém pode dizer, olha, tem que casar, o cristão tem que casar, porque se alguém não casar, então está em pecado de Deus, que o casamento é instituído. Vamos ver também a definição de casamento. Existe o casamento secular, o conceito de casamento secular, e existe, para nós tirarmos a prova dos 9, o conceito de casamento bíblico. O povo está misturando o conceito de casamento secular com o bíblico. O secular é esse que nós conhecemos, que a pessoa fica noivo, marca o casamento e ali se casa. Aí a pessoa tem como aí testemunha, seja um padre, um pastor, qualquer sacerdote da sua religião, e ali a pessoa abençoa e ali já sai casado, né? Esse é o conceito principal que nós entendemos, que nós vimos. Mas esse não é o conceito principal bíblico. O conceito de casamento bíblico, como era que se dava? De Gênesis a Apocalipse, mas claro que nos textos principais que falam de casamento, o casamento judeu, do contexto israelita, como era? A pessoa já tinha aquele comprometimento da sua linhagem se casar com aquela pessoa. Quando chegasse já era prometida, chegasse à fase adulta, a pessoa iria se casar. Não era todo esse aparato. No contexto bíblico, o homem ia para a casa da noiva, lá passava 7 dias se banqueteando com a família. Quando saísse de lá, já saía casado. Esse é o contexto bíblico de casamento. Não é só alguém que vai se casar perante um padre, perante um pastor, um sacerdote, abençoando ali com todos aqueles aparatos, né? Vestido de noiva ou vestido de noivo, convidados, festa. Apesar da Bíblia falar das festas das bodas, do casamento, tem aquela cerimônia toda, mas ali foi só algo específico. Jesus comparou, principalmente na parábola das 10 virgens, na questão de algo específico, mas no contexto geral não era assim. Apenas as pessoas iam lá, se banqueteavam com a família e já saía casado, tá bom? Então esse é o contexto de casamento bíblico, diferente do nosso contexto mundial, secular, tá bom? Mas esse contexto, pessoal, varia de nação para nação, de etnia para etnia, tá entendendo? Mas vamos lá.
Então o conceito de casamento é esse. E a palavra brasar não está na questão de quem é junto ou de quem está junto. Mas veja só, a Bíblia Sagrada mostra que existem 3, no mínimo, vou citar aqui, no mínimo, 3 casal que foram modelo de casamento, modelo de casal, um casamento modelo, um casal modelo. Mas esses 3, a Bíblia mostra que não houve o casamento formal, não. E nem por eles ter usado ou passado pelo casamento formal, né, de todos os aparatos, testemunhas e tudo, mas a Bíblia tem eles como casal modelo. Qual é o principal? O principal nós lemos e nós vimos no vídeo passado, José e Maria, mãe de Jesus. E quando José soube que Maria estava grávida, intentou deixá-la, o anjo disse que ele recebesse, não fizesse tal ato, então ele recebeu Maria por mulher, ou seja, já assumiu, então não houve o casamento ali. E veja que naquele texto também a Bíblia fala que Maria estando desposada e antes de se ajuntar com José, antes de eles se ajuntarem, coabitarem, morarem junto, morarem numa casa, sumir ali como casal, a Bíblia fala que Maria ficou já ali grávida, apareceu grávida, né, no contexto, mas não houve casamento. Então a palavra também ajuntar está naquele contexto. Se a palavra ajuntar fosse pecado, não estava no contexto bíblico também. E daqui a pouco em Mateus capítulo 19, nós vamos falar também, naquele contexto, a palavra também ajuntar ou ajuntamento, tá bom? Então fique sabendo disso. Então o primeiro casal, José e Maria, não houve casamento. Qual é o outro casal modelo? A Bíblia fala de Isaac e Rebeca. Não houve casamento formal ali, mesmo no nosso contexto e nem no contexto também bíblico, né, de passar-se 7 dias ali na casa da noiva. A Bíblia diz que Abraão, ele já velho, Sara já tinha morrido, ele disse para o seu servo, fez com que o seu servo jurasse para que fosse a sua terra, a sua parentela, buscar uma noiva, uma mulher para Isaque. E ele foi dirigido por Deus, pediu para que Deus pudesse mostrar a noiva, pudesse mostrar lá a moça. E aí Deus mostrou e era Rebeca. E eles não se conheciam. E o que foi que aconteceu? Ali o mordomo Eliezer disse porque é que foi até aquela cidade para buscar uma noiva para o seu senhor, o filho de seu senhor. E ali perguntaram até sua família, seus pais e seu irmão, perguntou para Rebeca se ela iria acompanhar aquele homem. E ela disse, eu vou. E ela acompanhou o servo de Abraão. Não se conhecia, era apenas parentes, mas não se conhecia. E a Bíblia diz que quando eles foram, já chegando perto, ali nas terras onde Abraão habitava com Isaque, a Bíblia diz que Isaque até ia para o campo orar, mas viu a comitiva chegando e ele foi até o encontro da comitiva. E chegando ali, mais perto, Rebeca pergunta para o Eliezer, quem é aquele mancebo, aquele homem, aquele mancebo que vem ao nosso encontro? E aí Eliezer disse, é o meu senhor. E ali ela cobre com véu em sinal de respeito. E o que é que acontece? A Bíblia diz que Isaque toma Rebeca, leva para a casa, para a tenda que era de sua mãe, e ali passou a amá-la, passou a coabitar com ela, receber por mulher. Então não houve o casamento formal. Tá bom? 2 casal. Qual é o terceiro? A Bíblia fala de Ruth e Boaz, tá bom? Eu não vou falar muito porque é uma história um pouco comprida, mas se você quiser acompanhar, você vai lá no livro de Ruth, depois de Juízes, antes
dos livros de Samuel, você vai encontrar o livro de Ruth e ali a história de Ruth e Boaz. É uma história interessante, tá bom? Não houve também um casamento formal. Então esses três casal, a Bíblia tem, Deus tem como casal modelo. Então, se Deus fosse tão pragmático, se Deus fosse tão com seus métodos definidos de casamento, então esses três casal não era para estar relacionado como um casamento ou um casal modelo, porque não houve o casamento formal, tá bom? Então falta análise, falta as pessoas analisarem. Agora vamos lá, sobre a palavra tanto ajuntamento, que está aqui na questão de abrasar, diz assim, no Evangelho de São Mateus, capítulo 19. Agora vamos partir para a parte mais séria, falando de casamento, como também de divórcio e adultério, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 19. Se você quiser começar do primeiro, mas eu vou começar do versículo 3. Mateus 19, 3 em diante diz assim, ó. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo-lhe, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea o fez? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha a palavra ajuntar, ajuntamento aqui, ó. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar-se com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Só até aí por enquanto, para nós não perdermos o raciocínio. Veja que o próprio Jesus, ele deu a definição de que é o casamento para Deus. Outra coisa, Paulo está falando usa a palavra lá, casar, em 1 Coríntios, falando no contexto, né, formal. Mas aqui Jesus não está nem usando a palavra casamento. Está falando unir ou ajuntar. Ele começa dizendo que Deus uniu. O que Deus uniu não pode separar o homem. O que Deus ajuntou não separe o homem. Tá bom? Então esse é o conceito de casamento. Casamento para Deus é uma junção de um homem com uma mulher. Seja ele formalmente ou não, o importante é a pessoa o homem ter aquela mulher, receber e ali assumir até o fim, tá bom? Tá um pouco mais claro? Agora vamos lá, vamos falar sobre divórcio, porque está incluído aqui a questão de divórcio. Foi o tema principal aonde os homens chegaram tentando Jesus. Os homens perguntam para Jesus se é lícito. Essa palavra lícito quer dizer aquilo que é de lei, aquilo que é permitido. Então os homens chegaram para Jesus, né, querendo se justificar e também achar algum erro em suas palavras, perguntando se é lícito repudiar sua mulher por qualquer motivo. E Jesus começou dizendo negativo, porque no princípio não foi assim. No princípio Deus criou macho e fêmea e uniu. E a princípio o homem deixa pai e mãe
para unir-se à sua mulher, e os dois ali faz-se uma só carne. Então não é permissível a pessoa repudiar, não era permissível a pessoa se separar por qualquer motivo. Porém, eles disseram, ou retrucaram a Jesus dizendo, mas Moisés nos deu carta de divórcio. E aí Jesus foi dizer que a carta de divórcio que Moisés tinha deixado para as pessoas, para os homens repudiar, deu por um motivo: dureza de coração. Mas tem uma coisa aqui, pessoal, a observar também. Os homens chegaram dizendo que Moisés foi quem deu carta de divórcio. Mas será que foi Moisés mesmo? Vamos a Deuteronômio, capítulo 24. Abra aí a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 24. Nós vamos ler, mas eu quero dizer que aqui no Velho Testamento, tudo que Moisés falou não foi por ele mesmo. Moisés era servo, ou no popular, Moisés era pau mandado. Então ele só falava, só fazia aquilo que Deus mandava ele fazer ou falar, trazer para o povo. Então não foi Moisés que deu, foi Deus. Mas vamos lá, quero já explicar uma coisa. Diz assim, Deuteronômio capítulo 24, verso 1 em diante. Quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça aos seus olhos, por nela achar coisa feia, ele fará escrito de repúdio e lhe dará na sua mão e a despedirá da sua casa. Se, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este último homem a aborrecer, e lhe fizer escrito de repúdio, e lhe der na sua mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem, que a tomou para si por mulher, vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a tomá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não fará pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então veja só, não foi apenas por Moisés, foi Deus. O povo fica aí naquele temor tremendo, né? Achando que Deus, Deus não fez isso, não pode isso. Aqui foi Deus. Aqui mostra que foi o próprio Deus que mandou Moisés. Deus não está nem fazendo caso aqui pelo contexto, não está nem fazendo caso pela questão de casamento. Veja só, não está nem supervalorizando o casamento, porque ele diz aqui, se o homem se casar e achar coisa feia na mulher, algum motivo que não se agradou, querendo deixar, lhe dê carta de repúdio. Ou seja, o que é que se dá para entender aqui? Deus está permitindo. Os homens disseram, Moisés nos deu, é permissão, é lícito, porque Moisés nos deu. Aí lá vem Jesus dizendo, não, eu vos digo que se o homem repudiar sua mulher por qualquer motivo, a não ser por prostituição, comete adultério. Então o que é que se entende aqui? Deus está dizendo, Deus permitiu, mas já Jesus não permitiu. Então entende-se que houve uma reforma. Jesus, quando veio à terra, houve-se essa discussão no céu. E aí, o que é que se há de ser com relação a casamento, a divórcio, a repúdio? Então, Jesus veio falando outra coisa daquilo que Deus tinha determinado. Então, nessa questão, houve-se uma reforma. Né? A primeira reforma, não fala da reforma protestante, então a primeira reforma é essa. Entenda aí. Mas vamos lá. Jesus está falando de divórcio, de repúdio. Vamos voltar para Mateus, capítulo 19. E outra coisa, pessoal. No conceito dos homens, quando Jesus disse que aquilo que Deus ajuntou,
e não separe o homem, assim como na questão de Moisés, que era a lei, Deus também está comparando com a lei de hoje, a lei que nós temos, a lei secular. Quando Deus fala que não é para o homem separar aquilo que Deus ajuntou, Ele está falando da lei. Então o conceito dos homens é o quê? Que se casem. Quando se casa, se acontecer alguma coisa, quiser separar, vai lá no cartório, dá a carta de divórcio, de desquite, e aí a pessoa está livre para casar com quem quiser, não é? Esse não é o conceito dos homens. Mas o conceito de Deus é o quê? Jesus disse que não era permitido mais repudiar sua mulher por qualquer motivo. Jesus fala que o motivo principal de se separar é prostituição. Eu estou vendo aí até mesmo pessoas teólogas que se dizem profundos na Bíblia Sagrada, na teologia, dizer que nem a prostituição a pessoa ela é permitida se separar. Mesmo sendo traída, havendo essa prostituição no casamento, a pessoa foi traída, a pessoa não tem direito de se separar, só quando morrerem. Que teologia é essa? A Bíblia está dizendo aqui, o próprio Jesus diz que é por causa ou só por causa de prostituição. Jesus não está nem falando a palavra morte, está falando prostituição. Então, se alguém se prostitui, é permitido repudiar-se ou se separar, dar carta de divórcio. Mas mesmo assim, pessoal, um ponto interessante, a carta de divórcio, quando ela é dada, não é para a pessoa ficar livre para casar com quem quiser. Não. Claro, só na questão de morte. Mas na questão de prostituição, não vejo também referência nenhuma. Mas a carta de divórcio ela é dada, e principalmente aquela que nós lemos em Deuteronômio, quando Deus permitiu para que essa pessoa pudesse ter a carta de divórcio, não é para a pessoa ficar livre para casar novamente. Não, a carta de divórcio foi dada para que quando alguém visse que aquela mulher foi repudiada, tem aquela carta, é para as pessoas não casarem, porque ela foi repudiada, já foi de alguém, então está proibida. É por isso que, quando Jesus diz aqui que por causa de prostituição aqui o homem deve se separar, fora isso, não. E aí os discípulos disseram, então, se essa relação é a condição do homem para com a mulher, então não convém casar? Aí Jesus vai dizer, nem todos podem receber esta palavra, mas só aquele a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba. Veja só. Então, se a pessoa casa uma vez, se separando, seja por qualquer motivo, mesmo, principalmente quando não há um motivo real de prostituição ou de morte, a pessoa não pode casar. Mas vou dar aqui uma definição. Por exemplo, separar aqui as coisas. Uma coisa é, a pessoa não pode, estando repudiada, casar novamente. A carta de divórcio não é uma carta, não é um selo para a pessoa estar livre de casar novamente. Não é bom casar, como Paulo disse. Eu queria que os solteiros, as viúvas, ficassem como eu. Mas se não podem se conter, que casem. Se estão abrasados, para não ficar abrasado, então melhor casar. Mas vamos lá na definição de casamento. Por exemplo, no conceito do homem, a pessoa pode separar e casar novamente. A lei permite, mas Deus não permite. Mas vamos lá. Mesmo você que está aí já, porque tem muitas pessoas que estão nesse processo, que já casou uma vez, ou não deu certo, ou houve traição, e aí está com outra pessoa, mas a igreja impõe casamento. E aí, vamos lá, como é que é? Como é que fica essas pessoas? Gente, é o seguinte. O casamento, ela só é celebrada uma vez.
uma vez só, e principalmente para um casal virgem. Então, a Igreja do Senhor, ela só tem patente, autoridade para abençoar o primeiro casamento do casal virgem. Passando daí, a pessoa se separando, a igreja não tem mais essa obrigação de fazer um segundo casamento ou terceiro casamento, como muitos acham que tem essa obrigação ainda. Não tem. Se alguém assim o faz, está em pecado. Essa igreja que assim o faz, está pecando também. Mas alguém pode dizer, e agora, o que é que nós faz? Calma. Há aí um subterfúgio, digamos assim, né? Há um paliativo. Ou seja, se alguém casou novamente ou está junto novamente, eu estou falando na questão de arrumou outra pessoa, mas as igrejas obrigam a casar novamente. Mas no contexto assim que eu estou falando, não é mais obrigado a casar, mas não fique com medo de ir para o inferno ou entrar em condenação. Não, apenas viva com aquela pessoa, ou aí no conceito humano, junto, amasiado, mas não prefira casar, porque assim a igreja está culminando, está sendo omisso, está concordando com um adultério, com uma prostituição, e a igreja não pode ser assim, tá certo? E aí, pessoal, deu para compreender melhor? Então, primeiro ponto, um casal que está junto, só o fato da pessoa estar junto não é pecado. Outro ponto, no caso que as pessoas dizem que estar junto é pecado, então eu procurei, né, nessa curiosidade, em que as pessoas, isso é pecado, aqui as pessoas tinham dúvida, então eu me apliquei a conhecer o que realmente era pecado, o que não era na Bíblia, então eu encontrei nessa questão de se ajuntar e casar, eu realmente tirei a conclusão de que só o fato da pessoa estar junto não é pecado, na qual muitos dizem, por causa daquele versículo em Coríntios, diz que é pecado. Mas você não vai encontrar nenhum versículo indicando que estar junto é pecado, que a Bíblia fala que isso é pecado. Mas, ou seja, há uma inversão de valores. Aquilo que é pecado, as pessoas acham que não é, e aquilo que é, as pessoas acham, né, que não é, acha que é, e o que é, acha que não é. Ou seja, o que é que Jesus disse que é pecado? Nem Jesus falou que a pessoa estar junto é pecado. Agora sim, ele falou que aquilo que é pecado é o quê? Alguém casa e sem motivo nenhum deixa sua mulher e casa com outro. E isso Jesus disse que é pecado, e as igrejas estão aí a favor desse casamento. Então quem é que está mais errado? É aquilo que a Bíblia está dizendo, mostra que não é, ou aquilo que a Bíblia mostra que é pecado, e os homens estão aí sendo coniventes com esse erro, com esse pecado, com essa prostituição. Então, o que é que acontece? Tem muitas igrejas que estão aí com seus membros cheios, né, de adúlteros, até mesmo em cima do altar. Isso Jesus disse que é pecado. A pessoa casar e sem motivo se separar e casar com outro. E as igrejas estão aí abençoando, né, obrigando as pessoas a casarem, porque se não casarem vai para o inferno, isso é pecado. Então quem é que está mais errado? É aqueles que apenas estão juntos, que a Bíblia não diz que não é pecado, ou aquilo que Jesus já determinou que é pecado, prostituição, repudiar e casar com outro. Então é esse, né? Esse é o pecado mais sério. Então o primeiro passo, ajuntar não é pecado. Segundo passo, repúdio, carta de divórcio, não é garantia da pessoa estar livre para casar com outra. Não, é mostrando que aquela pessoa já foi casada e não pode mais casar. Tá bom? Ficou definido aí? Agora vamos para a questão da prostituição, ou como a Bíblia diz que é traduzido como o adultério. Vamos lá. O que é que se há de fazer? A questão do adultério, pessoal. Quando acontece aí o adultério, e muitos estão dizendo, né, que lute pelo casamento, a pessoa deve lutar pelo casamento, ou seja, um cônjuge está traindo, mas aquela pessoa está determinada, tem que lutar pelo casamento, tem que fazer com que o casamento não se desmanche. Pessoal,
quando há o adultério, aquele casamento está assim desmanchado. Jesus fala aqui que, a princípio, deixará o homem, pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e ali farão ambos uma só carne. Então, quando a pessoa se casa, faz uma só carne. Quando há prostituição, o adultério, então há aquele rompimento. Não tem como mais se refazer, porque há um rompimento. Aí você pode até me perguntar, e aí, você tem algum versículo que prove isso? Tem. Vamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Bem pertinho de lá, olha. Bem pertinho do 7. Onde Paulo fala de casamento. 1 Coríntios, capítulo 6. E o verso 16. Se você quiser ler os versículos anteriores, pode ler, para tirar mais a conclusão. Mas vamos ao 16, tem muita coisa aqui. Diz assim, ó. 6 e 16 de 1 Coríntios. Ou não sabeis que os que se ajunta com uma meretriz, faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois em uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Paulo está falando aqui de prostituição. Quando alguém se casa, faz-se ali uma só carne com aquela pessoa. Quando há uma prostituição, há um rompimento. Ou seja, aquele que se prostitui. Paulo está usando aqui a palavra meretriz. Meretriz quer dizer prostituta. Se tão somente, veja só, tão somente uma prostituta, se a pessoa sai, se o homem sai e vai prostituir-se com aquela prostituta, Paulo está dizendo aqui que aonde ele estava ligado, foi-se desligado, houve o rompimento e agora ele fez ajuntamento com a meretriz, com uma prostituta. Então o corpo dele não está mais aqui na primeira, está na segunda, na meretriz. Então somente a meretriz. Por que eu estou falando isso? Porque o que é que se faz? A meretriz, então somente o homem vai lá, paga o serviço dela, faz o serviço e volta para casa, né? Mas mesmo assim, a Bíblia diz que aquela pessoa já fez um corpo com a meretriz. Houve a prostituição. A pessoa acha que a prostituição tão somente é aquela que a pessoa deixa, por exemplo, no caso do homem, deixa a mulher e já passa a habitar com outra mulher para se formar outra família, né? Acha que a prostituição principal é essa. Não, tão somente se a pessoa, nem que fosse uma vez, mas se já se prostituiu, já fez um corpo com essa prostituta, seja ela prostituta ou não, mas se coabitou com essa mulher, cometeu a relação, ali o corpo já está com aquela pessoa, com a segunda. Então não tem mais esse negócio de lutar pelo casamento, ou como muito diz, não, tem que haver o perdão. Não, não é questão de perdão não. A Bíblia diz que é um rompimento, há uma rasura, descolou daqui para colar aqui. Então não é mais questão de pedir perdão ou de se perdoar, não. É porque houve um rompimento e a Bíblia diz que houve confusão, houve uma contaminação. Então aquilo que é contaminado já não pode mais se refazer, está contaminado. Então vai um recado aí para essas igrejas que são tão formais, vai tudo para a formalidade, para a lei dos homens. E principalmente também aqui para as igrejas, né, conservadoras, as mais conservadoras. E também, eu vou dizer aqui uma coisa, a Igreja Universal, ela tem aí o seu trabalho, né, e o seu programa, é a Escola do Amor, e ali traz palestra para os casais se refazerem, casamentos que estão se degradando, ali participa daquela palestra para unir o casal, vírgula, se for no caso de apenas a pessoa se separar, aí sim é válido, esses conselhos são válidos para que as pessoas possam refazer aí os seus casamentos.
Mas se há uma prostituição, mas se há um adultério, não tem, biblicamente, não tem mais conserto, tem que se separar. Ok, pessoal? Então, no quesito de ensinamento, de palestra, para unir-se em casal que não apenas se separou, que não houve uma prostituição, nota 10. Agora, como eles falam também, que quando mesmo o casal já passando pelo adultério, e ali começa a participar daquelas palestras, e se une de novo, tem que haver um novo casamento, diz que é uma aliança, nota 0. Nota 10 para a questão de ensinamento, de unir. Mas no caso, não havendo prostituição. Havendo prostituição, se fizer casamento, está em pecado, está conivente com o adultério. Então, nota 0. Está aí o meu conselho, tá bom? Para todas as igrejas que assim o agem. Então, vamos lá. E alguém pode dizer, e agora? Sou casado segunda vez, terceira vez. É como eu falei, você não precisa mais, claro que é adultério, né? Alguém que se separou só para separar, mas e agora está convivendo no segundo, terceiro casamento. É um adultério, mas é menos mal você permaneça, não precisa se separar. Está casado? Permaneça casado. O conselho de Paulo é, não busque mulher, ou a mulher não busque o homem estando solteiro. Mas se quiser casar, que casem-se. Agora, como eu disse, a igreja não pode mais fazer segundo casamento, terceiro casamento, ser ali abençoando. Na Bíblia Sagrada, pessoal, você não vai encontrar nenhum sacerdote abençoando um casamento. Não, o casamento era, como eu disse no início, a pessoa ia lá para a família, se banqueteava, depois de 7 dias já saía casado. Tá bom? Esse é o conceito dos homens. Acha que o casamento válido é só um sacerdote abençoando, seja ele qual for, católico ou evangélico ou espírita, né? Esse é o casamento formal que os homens aceitam, que esse é o que vai levar para o céu. Não, não é assim. A igreja só pode abençoar o primeiro casamento de quem é um casal virgem. Então esqueça isso. Então é menos mal, o pecado vai ser mais perdoável se você continuar assim, pode viver junto, amasiado como queira chamar. Vai ser melhor do que você, ou até mesmo a sua igreja, você que está participando dessa igreja, de uma tal igreja, e a igreja impor com que você venha se casar. Não aceite, não case, permaneça assim, porque assim o pecado é menor. É melhor um pecado menor, tudo é pecado, é melhor um pecado menor do que um pecado maior. Tá bom, pessoal? Então fique consciente nisso. Agora vamos partir para outra etapa. Paulo diz aqui, ó, com relação a marido e mulher. Hoje está todo mundo casando e descasando tão facilmente por qualquer motivo, se separando e aí acha que está no direito de casar novamente, ou só porque recebeu a carta de divórcio de desquite. Será que é assim? Paulo diz assim, ó, capítulo 7, verso 5. Diz assim, ó, não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Digo, porém, isto, como que por permissão e não por mandamento. Veja só, para os casal, se o casal se separa, por qualquer motivo, não havendo prostituição, não havendo morte, não pode se casar. O conselho é, cada um vá para o seu lado, mas fique sem se casar. Dê um tempo, busque a Deus, principalmente o casal cristão, busque a Deus em oração, para que o Senhor venha dar amor. A Bíblia fala de nós voltarmos ao primeiro amor, não é? Então, quando se separarem, fique cada um para o seu lado, vivendo a sua vida, mas aplicando-se em oração, para que o Senhor venha dar o primeiro amor, e aí, se for para casar, que se casem o mesmo casal, não com outro, não uma mulher com outro, não um homem com outra, não, porque isso é prostituição, adultério. O conselho de Paulo é que, se alguém se separou, então não se case mais, tá bom? Essa é a condição que a Bíblia, que os apóstolos, que Jesus
impõe para a igreja, para todos e principalmente para a igreja. Tá bom, pessoal? Então não vá nessa onda, nesse conceito de apenas os homens dizer que tem que casar por fim da força, que isso é uma aliança com Deus. Não, a aliança, a única aliança é do casal virgem. Passando daí, não é mais aliança. Tá bom, pessoal? Foi muita coisa, foi muito conteúdo. Eu não quero nem me perder aqui e nem você se perca na questão de algum assunto que eu tenha esquecido. Mas se eu tiver esquecido alguma coisa, no próximo vídeo explico mais uma vez. Se você não entendeu, deixa aí o seu comentário naquilo que você não entendeu e aí eu vou trazer outro vídeo ensinando melhor, tá bom? Por enquanto, são essas a mensagem. Jesus Cristo te abençoe, abençoe a igreja do Senhor, dê discernimento, tá bom? Para nós terminarmos, na minha igreja, tem uma coisa que eu serei conivente e tem outra coisa que eu não serei. Por exemplo, eu serei conivente, eu abençoarei um casal que é virgem e vier para mim dizer: pastor, nós queremos casar, mas não temos condição, apenas vamos se ajuntar, vamos aqui ajuntar aí os nossos trapos, as nossas escovas, o Senhor abençoa. Eu estou pronto para abençoar esse casal. Agora, o que eu não quero e que eu não posso, que eu não vou abençoar, é alguém que já casou aí 2, 3 vezes e mesmo sem, tão somente se separou, né, do seu cônjuge, não houve nem prostituição e nem morte. Então, essas coisas que eu quero praticar na minha igreja. Esse é o padrão correto. Se alguém não quer seguir assim, se virem com Jesus, se virem com Deus, tá bom? Eu vou tentar seguir isso à risca. Então, pessoal, orem por mim, orem por nós, pela nossa congregação. Jesus abençoe e a paz do Senhor.